Queria que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Isso, Lucas capítulo 2, versículo 41. A gente vai começar falando um pouco sobre a história de José e Maria. Quem conhece José e Maria, pai e mãe de Jesus? Acho que todo mundo. Hoje, na verdade ontem no culto, a gente teve um curso aqui na igreja ontem, um culto. Eu estava aqui e a minha filha estava aqui comigo. E ela brincando aqui, ela subiu no palco aqui, né, enquanto eu estava dando aula. Ela ficou junto comigo. Na hora do culto a gente estava ministrando aqui, minha esposa estava ministrando. E a minha filha estava no colo dela. E aí hoje a gente parou para ver as fotos, né? E aí tem uma foto da minha filha. Minha filha tem, para quem não conhece, é a Maria. Ela tem 2 anos e 2 meses. E ela estava ali ajoelhada, orando assim na foto. E minha filha toda noite, ela pede para orar. É assim, a gente está... Porque minha esposa, eu vou dar honra para quem merece honra, amém? Minha esposa ensinou isso para ela, todo dia orar antes de dormir. E às vezes quando minha esposa vem no culto pink, ou está fora de casa, eu que dou banho na Maria e vou botar ela para dormir, e eu esqueço às vezes. Ela, papai, orar. Aí ela se ajoelha assim, bota a mãozinha, aí eu começo a orar. Aí ela vai lembrando das pessoas para orar ela. Titia, titio, vovô. Aí vai falando o nome dos amigos da escola. Aí no final, depois que ela fala a lista dela toda, a gente fala, amém, filha. Aí a gente repete, o Senhor é ela, bom, e a sua misericórdia dura para ela sempre. Então aí eu dou um abraço nela, te dou um beijo nela e ela vai dormir. E aí ela estava fazendo isso aqui ontem, orando aqui no culto, tem as fotos dela aqui também. E eu fiquei, sabe aquele sentimento de gratidão, de poder estar criando minha filha nesse ambiente, dessa forma. Eu infelizmente meus pais, não por não querer, mas eles não tinham sido encontrados por Jesus ainda. Infelizmente eu não tive isso na minha infância. E eu fico feliz de poder estar criando minha filha nesse lugar. Porque, de fato, não só filhos, mas aquilo que o Senhor confia nas nossas mãos, aquilo que o Senhor confia sobre o nosso cuidado, a gente deve ter essas coisas como aquilo de mais valioso na terra. Sabe, a sua família é aquilo de mais valioso que você tem. Seu ministério também é valioso para o Senhor. Tudo aquilo que Ele confiou na sua mão, Ele confiou para você cuidar. Amém? E eu fico feliz demais de poder, claro que cheio de defeitos, erros, falhas, de na medida do possível estar criando minha filha nesse lugar, tentando sempre ser um pai melhor. Esses dias eu estava estudando, eu faço faculdade de filosofia, eu estava estudando sobre um filósofo alemão, algumas pessoas devem conhecer, que se chama Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão. Na verdade, ele é ateu. Ele é o autor da famosa frase, Deus está morto. Até quem já viu aquele filme, Deus não está morto? Na verdade, esse filme, no início do filme, o professor ali de filosofia, se não me engano, de ciências, daquela faculdade, ele fala essa frase, que foi Nietzsche que falou. Ele é totalmente anticristo, anticristão, anti-bíblia. E eu não sabia, eu estava estudando um pouco a biografia dele, e eu descobri que o avô e o pai dele eram pastores evangélicos. O avô era pastor, o pai foi pastor, e agora ele, a terceira geração, não só seguiu os caminhos, até porque ninguém é obrigado a ser pastor, amém? Não é só porque eu sou pastor que minha filha vai ter que ser pastora também. Mas nem ao menos ele era um cristão hoje, muito pelo contrário. Ele era alguém que gastava a vida, fazia os seus trabalhos, ou gastava tudo que ele tinha para pregar contra o Evangelho de Jesus, para pregar contra a Bíblia, para pregar contra a fé. E eu fico pensando, cara, como é que um pai, um avô, pastores, e esse cara ficou assim, por que chegou a esses pensamentos? E com certeza, talvez falha ali na educação, talvez alguma falha na criação. Alguns historiadores vão dizer que ele foi abusado, algumas outras pessoas vão falar que ele foi machucado, que ele era agredido. Então, aquela criação, por mais que talvez religiosa, não estava sendo de uma criação de um cuidado com amor, sabe? Vocês estão me entendendo? Então, aquele avô, aquele pai, por mais que tivessem igrejas lotadas, por mais que foram homens pregadores muito importantes,
eles falharam miseravelmente, porque eles perderam aqueles que ele tinha de mais importante, que era o filho dele, era a família dele. Então não adianta eu estar aqui, pregar, e esse culto está lotado, pessoas estarem aqui, e minha filha, que é uma das coisas mais importantes que Deus me confiou, eu perder ela. Amém? Então hoje eu quero falar um pouco sobre você, sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre cuidar daquilo que tem valor, sobre como a gente cuida daquilo que é importante para nós. E a gente aprende muito com isso na vida de José e de Maria. E aí sim eu queria entrar no texto, Lucas 2, versículo 41. Se você já achou aí, você pode ler na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você pode ler no telão junto com a gente. Lucas 2, versículo 41. Quem achou aí diz amém? Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao voltarem para casa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quem pode dizer um amém por essa palavra? Sabe, é interessante porque quando a gente vai observar a história de José e Maria e Jesus, e se você conhece essa história ou se você não conhece, a Bíblia vai dizer que Maria, uma jovem ainda, uma menina virgem, estava noiva de um homem chamado José. E a Bíblia vai dizer que certa vez Maria recebe a visita de um anjo. E esse anjo, um anjo chamado Gabriel, vai falar para Maria que ela engravidaria do Espírito, que ela ficaria grávida, mas essa gravidez não seria natural, mas ela estaria grávida do próprio Filho de Deus. Amém? A gente tem que combinar aqui que isso não é uma coisa normal que está acontecendo com Maria. É totalmente sobrenatural. E aí Maria, ao receber essa palavra, ela vai e conversa com José. Na verdade, Maria, ela recebe essa palavra, Maria engravida. Maria fica grávida do Espírito de Jesus. Maria fica grávida do Filho de Deus. Maria é engravidada pelo Espírito. Só que, depois dela ficar grávida e ela conversando com o noivo dela, vamos combinar que para um homem que está noivo de uma mulher que é virgem e agora ela está grávida, não é normal, certo? Ele vai pensar, alguma coisa aconteceu e eu tenho certeza que não foi comigo. Então imagina José ali no meio, diante disso. Mas a Bíblia diz que o mesmo anjo que visitou Maria visita José e garante a ele, o filho que Maria está recebendo é o Filho de Deus. O Espírito Santo visitou ela engravidou, e ela está recebendo, está gerando o Filho de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Então vai e recebe Maria como a sua esposa. E a Bíblia vai dizer que José, mesmo com as críticas da sociedade ali no local, imagina só, os amigos indo conversar com José. Pô, irmão, ela está grávida, você está dizendo que não é seu, e aí? Ou até mesmo se essas pessoas pensaram que foi José que engravidou Maria, também era uma desonra, porque sexo era e continua sendo, e vai ser para sempre, só depois do casamento, amém? Então, ele ou tinha vergonha de ter sido traído, ou ele tinha vergonha de ter tirado a virgindade dessa mulher antes do casamento,
Ou seja, essa situação era uma situação de total vergonha para José ali. Mas José, ele decide não ouvir aquilo que as pessoas vão dizer ou aquilo que a sociedade ia julgar, mas ele fica com o que Deus está dizendo para ele. Então José aceita Maria como sua esposa. Jesus nasce. E aí a gente vai lendo cada capítulo ali de Mateus, de Lucas, no início ali da caminhada de Jesus, como José era cuidadoso com Jesus. Por mais que aquele filho era de Deus, não era um filho humanamente dele, não era um filho naturalmente de José. José cria aquele garoto, aquele menino, como se fosse dele. Ele cuidou, ele amou. A Bíblia vai dizer que José ouvia palavras de Deus e José obedecia. José se mudou para várias cidades para fugir da perseguição e para manter a vida de Jesus, para que o bebê Jesus, aquela criança ainda ali, não fosse morta. E aí a gente chega na palavra de hoje. Jesus já cresceu um pouco. Jesus já está ali mais ou menos na sua adolescência. E esse homem que cuidou, amou, deu carinho, cuidou desse filho como se fosse dele por anos. A Bíblia vai dizer que tinha um costume na época, uma vez por ano, todas as pessoas tinham que ir para Jerusalém para celebrar essa festa. E eles foram celebrar essa festa, assim como todo mundo. A Bíblia vai dizer que eles eram da cidade de Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade sem muito reconhecimento. Eles se juntam com o povo ali da cidade deles e eles fazem a caravana sentido a Jerusalém. Eles vão lá, eles adoram, eles celebram a festa que era comum e eles estão voltando para casa. E é importante a gente entender que a gente pode pensar, caramba, eles não viram que Jesus não estava com eles? Que pais naturados. Era comum, as pessoas não tinham carro, amém? Não tinha avião, não tinha ônibus. Eles viajavam via canela, era a pé. E viajava todo mundo junto. E eram dias de viagem, eles viajavam acampando. Paravam no meio do caminho, dormia. Então, imagina, uma cidade inteira viajando junto. Então Jesus não podia estar ali com eles, mas podia estar com a tia, com o primo, amém? Jesus estava ali, com certeza está ali com a galera. Mas eles vão perceber que já está passando alguns dias e eles não estão vendo. E quando eles vão procurar, eles percebem que Jesus não está entre eles. E aí eles voltam em Jerusalém. E eles encontram Jesus num templo, ainda adolescente, ouvindo e falando. E fala que as pessoas estavam admiradas com a autoridade que Jesus tinha, ainda adolescente. Mas o que me impactou quando eu li isso, esse texto, foi a resposta de Jesus para eles. Principalmente para José. Imagina você se você perder seu filho, se eu perder a Maria. E eu estou indo lá atrás procurando a Maria. E aí José está ali procurando Jesus. Ele encontra Jesus e a resposta dele: por que vocês estão surpresos? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? E pode parecer normal a gente estar falando isso porque a gente está falando de Jesus. Mas imagina para um pai, para uma mãe que cuidou, que amou, que deu carinho, desesperado procurando um filho. E quando encontra esse filho está super bem. E ele ainda responde: eu estava na casa do meu pai. E por mais que José soubesse que Jesus era filho de Deus, eu imagino um choque que ele teve aqui nesse momento. Eu cuidei desse menino, eu amei esse menino, eu dei tudo que eu tenho e dou tudo que eu tenho por ele, mas ele não é meu. Mas a verdade é que José passou por isso, mas todos nós passamos por isso. Porque quando eu estava lendo esse texto, o Senhor ministrou no meu coração. Assim como Jesus não era de José, mesmo que também não naturalmente, a Maria também não é sua, a Maria é minha. A Thalita, sua esposa, ela não é sua, ela é minha. As coisas que você tem em suas mãos, seu ministério, seu chamado, é meu. Fui eu que te dei, e a hora que eu quiser eu tiro. Tudo que eu confio em suas mãos é meu, está nas suas mãos, está na sua confiança, está sobre a sua mordomia, mas pertence a mim. E José passa por esse choque aqui. Outra história também que eu acho sensacional é quando Maria, não sei se você já ouviu essa história, mas Maria, agora Jesus já é adulto, Jesus já está vivendo o seu ministério. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava numa casa ensinando, pregando, fazendo o que ele costumava fazer. E Maria chega com os irmãos dele lá.
Pô, pede para chamar Jesus aí dentro, por favor. Fala que a mãe dele e os irmãos dele estão procurando ele. E as pessoas entram naquela sala, naquela casa. Ó, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te procurando lá fora. E olha a resposta de Jesus: quem é minha mãe e quem é meus irmãos, a não ser aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Imagina, irmão, uma mãe ouvindo isso. Será que você consegue entender os pesos dessa palavra para uma mãe, para um pai? Aquela pessoa que você mais ama, que você mais cuidou, que você mais deu carinho, mais gastou sua vida. Está existindo uma quebra aqui, você está entendendo que não é seu. Mas essa é a nossa vida com Deus. Essa é a nossa vida no reino. Viver no reino é viver possuindo coisas nas mãos, mas não sendo dono delas. O trabalho que você está hoje, ele não é seu, ele é de Deus. Você está lá para honrar a Deus. O chamado que o Senhor tem na sua vida não é seu, é dele. Até as coisas materiais, o meu carro não é meu, é dele. Meu apartamento não é meu, é dele. Tudo que nós temos é de Deus. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso com você. Sobre qual é o nosso dever como mordomo das coisas de Deus. O princípio de Deus é que nós não somos donos de nada, mas nós somos mordomos. A gente foi chamado para cuidar de coisas de valor, não de possuir coisas de valor. Até porque ninguém vai estar aqui para sempre. Até porque ninguém vai ter aqui coisas para sempre. Alguém aqui tem esperança nessa vida? Todo mundo aqui vai morrer um dia. Todo mundo aqui vai partir. A nossa esperança está na eternidade, quando a gente vai viver para sempre com Jesus no céu. Lá eu não vou ter mulher, não vou ter filha, não vou ter carro, não vou ter apartamento. Mas a verdade é que por mais que essas coisas não sejam eternas, mas elas têm valor aqui nos dias de hoje. E nós precisamos de cuidar daquilo que o Senhor nos deu na nossa mão. E hoje eu quero te mostrar na Bíblia quais são os 4 princípios da mordomia. Quais são os 4 princípios que você tem que ter com aquilo que está na sua mão, que você tem que viver, que você tem que exercer na sua vida, com tudo aquilo que o Senhor te confiou. Talvez você não... Eu falei bastante de filhos aqui, mas talvez você não tenha filhos, talvez você não seja nem casado ainda. Mas você possui coisas, amém? Você tem familiares, você tem um trabalho, você tem um emprego, você tem recursos, você tem bens. Não importa aquilo que está nas suas mãos ou as coisas que estão nas suas mãos. O que importa primeiro é entender que elas não são nossas. E esse é o primeiro princípio da mordomia. O primeiro princípio que a Bíblia nos ensina sobre mordomia é o princípio da propriedade. É entender que nós não somos proprietários de nada, mas que o Senhor é proprietário de tudo que está nas nossas mãos, inclusive da nossa própria vida. Olha o que o salmista Davi vai falar no Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A Bíblia vai dizer que tudo que nós conseguimos ver, que tudo que nós temos na nossa mão, e mais do que isso, tudo que nós somos, pertence a Deus. Toda a criação pertence a Deus, pertence ao Criador. No começo de tudo, Gênesis, Deus cria o jardim do Éden. Deus cria Adão e Eva. Deus cria os animais, Deus cria tudo ali. E bota Adão para governar o Éden. Adão era dono do Éden? Sim ou não? Mas Adão tinha um poder de governar e de zelar por aquele lugar. Mas ele não era dono do Éden. Deus nunca falou: Adão, esse jardim que eu estou fazendo é seu. Então falando, você pode usufruir dele. Mas o jardim, a Bíblia vai dizer em Gênesis que é o jardim de Deus. Mas tudo que tinha no jardim, o jardim, Adão, Eva, os animais, frutas, sementes, tudo do menor ao maior, tudo aquilo que estava ali pertencia a Deus. Adão estava ali como um mordomo. E é exatamente isso que eu e você somos na nossa vida, mordomos. A sua vida não é sua, é de Deus. O que você é da sua vida? Mordomo. Você está ali para cuidar, você está ali para zelar, você está ali para guardar.
E esse é o princípio fundamental da mordomia bíblica, entender que Deus é o dono de tudo. E você está me ouvindo falar isso, e eu sei que tem pessoas que estão falando, pastor, você está pregando, isso é óbvio demais. Isso é óbvio de entender, mas é muito difícil de colocar em prática. Pastor, é óbvio que Deus é dono de tudo, é? Então por que você tem áreas da sua vida que você ainda controla como se fosse sua e não dele? Pastor, é óbvio que tudo é de Deus, meus filhos são de Deus, é? Então por que você cria eles segundo aquilo que você acha certo e não aquilo que Deus acha certo? Então por que você não cuida da sua esposa assim como Deus cuida dela? Então por que você não enxerga a sua esposa, não respeita ela assim como Deus enxerga e respeita ela? E vice-versa. Tudo é dele, é fácil falar isso. Mas a verdade é que nós somos apegados demais às coisas. Se Deus tirar, por exemplo, o seu trabalho hoje, qual seria a sua reação? Se Deus tirar seu chamado, seu ministério, qual seria a sua reação? Quem aqui vai ser sincerão e falar, quer dizer, vai ser orgulhosão, vaidoso de falar, não, pastor, eu vou entender que é ele que está levando e está tudo certo. A gente fala isso, mas a verdade é que a gente entra no quarto e a gente chora. A gente liga para todo mundo, a gente se desespera, a gente fica triste com Deus. Por quê? Mas se eu entendo que é dele, eu tenho que entender também quando ele tirar da minha vida. Amém? Esse é o princípio da mordomia. Primeiro é entender que tudo é dele, nada é meu. Está nas minhas mãos, mas pertence a ele. Está sobre o meu cuidado, mas pertence a ele. A minha filha é dele, a minha esposa é dele, a minha família é dele, meu chamado é dele. Primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que a gente não tem direito e não tem controle sobre as nossas coisas, nossas propriedades, sobre aquilo que está na nossa mão, porque não é nossa propriedade. Olha o que vai dizer em Deuteronômio 8, versículo 17. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Então tudo que nós temos, inclusive aquilo que a gente conquistou. Porque talvez você está aqui e você fala, mas pastor, eu acordo todo dia e trabalho muito. Eu não duvido disso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que se Ele não te desse força, se Ele não te desse o sopro de vida, se Ele não te fizesse acordar todos os dias, nem força você teria para trabalhar. Então até o fruto da sua conquista é dele. Porque se não fosse Ele, a gente nem conseguiria trabalhar. Se não fosse Ele, você nem estaria na sua empresa. Se fosse Ele, nem a sua empresa estaria de pé. Então beleza, você trabalhou, você conquistou, você tem um direito de usufruir disso, amém? Não estou pregando contra isso, mas eu estou pregando o quê? Você conquistou, você trabalhou, beleza, mas continua sendo dele, porque é Ele que te mantém de pé todos os dias, é Ele que te dá força, é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te protege quando você sai de casa e quando volta para casa, é Ele que te concede saúde, é Ele que te dá força para estudar, para trabalhar. Então o primeiro princípio da mordomia é esse. Entender que não é o princípio da propriedade. Entender que eu posso ter nas minhas mãos, mas eu não sou proprietário, amém? E o segundo princípio é o princípio da responsabilidade. Proprietários têm direitos, mordomos têm responsabilidade. Diante daquilo que Deus deu na nossa mão, a gente não tem direito, mas a gente tem responsabilidade. Está na nossa mão para a gente cuidar, está na nossa mão para a gente zelar, está na nossa mão para a gente guardar. Como eu dei o exemplo de Adão no jardim. Adão, você vai governar e você vai cuidar do jardim. Ou seja, Deus cria, Deus coloca Adão ali, mas Ele não coloca ali por qualquer motivo, tinha um propósito, cuidar, guardar, zelar. Embora Deus nos dá muitas coisas para a gente desfrutar, a gente tem que entender que, como é dele, está nas nossas mãos, Ele coloca nas nossas mãos para cuidar. E de novo, eu não estou pregando aqui contra usufruir das coisas da vida, amém? Não estou pregando aqui contra você
gostar do seu carro e usufruir seu carro, usufruir do seu dinheiro para viajar, para comer bem, para se vestir bem. Glória a Deus, que você faça, que você tenha cada dia mais para poder fazer isso, amém? Você deve usufruir, mas você tem que entender que o que está na sua mão não é só para usufruir. Usufruir é uma consequência. Antes de usufruir, antes de usar, eu tenho responsabilidade sobre isso. Sabe, minha filha, eu amo minha filha, a gente brinca, a gente ri, mas antes disso tudo, eu tenho responsabilidade sobre a vida dela. O meu trabalho, o meu ministério, eu amo, eu me sinto realizado, eu me sinto completo, mas antes da parte boa, eu também tenho responsabilidade. A gente tem responsabilidade de zelar e cuidar daquilo que está nas nossas mãos. Deus é dono de tudo, mas nós somos responsáveis por aquilo que está com a gente. Porque a gente é mestre em cobrar os nossos direitos para Deus. Deus tem que fazer isso na minha vida. Não é verdade? A gente ora, Deus, que você abra essa porta. Deus, que você me dê essa promessa. Deus, que esse milagre aconteça. Deus, que você faça isso. Mas a gente não percebe que às vezes a gente está orando por coisas novas sem ainda cuidar daquilo que a gente já tem. A gente está orando para Deus nos dar bênçãos novas, mas sem cuidar e sem ser responsável por aquilo que Ele já nos deu. Antes de você pedir algo novo para o Senhor, para e pensa, como eu já tenho cuidado daquilo que Ele já me deu. Será que você tem sido responsável com a sua família? Será que você tem cuidado da sua família? De verdade, não só da boca para fora, não só de qualquer jeito, mas cuidado, zelado, entendendo o que é de Deus. Porque quando a gente entende, por exemplo, eu cuidando da minha filha, eu como pai, naturalmente falando, eu já cuido, ou deveria ser um instinto natural de um pai, olhar para aquele filho, amar, cuidar, mas principalmente quando eu entendo que é de Deus. Quando um amigo seu, tipo, por exemplo, um amigo seu empresta um carro para você, você vai dirigir um carro emprestado, você dirige com cuidado, não dirige? Ou deveria também, né? Mas eu, por exemplo, vou pegar o carro do meu sogro emprestado, não dirijo igual eu dirijo meu carro. Na verdade, eu tinha que dirigir meu carro assim também, mas você fica ali, cheio de toque. Por quê? Porque você sabe que não é seu. Você sabe que você vai ter que devolver aquilo ali, você sabe que você vai ter que entregar de volta. Você sabe que você está cuidando de algo que não é seu. Então imagina, se você cuidando de um carro ou de um amigo, imagina você cuidando de algo que você sabe que é de Deus. Mas aí a gente é mestre em pedir, a gente é mestre em desejar coisas novas, mas a gente cuida pouco daquilo que já está na nossa mão. E aí a gente pede um emprego novo, mas você nem é excelente no seu emprego atual. Você pede, sei lá, que o Senhor te abençoe mais financeiramente, que seu salário aumente, mas você nem é zeloso, nem cuida das suas finanças de forma organizada. Você ganhando 10 mil, você já é todo desorganizado, cheio de dívida, aí você está pedindo para Deus te dar 20 mil. Você tem um filho, você nem está cuidando dele direito, nem cuida dele, você já está pensando em ter outro. Você tem um carro, e você nem cuida dele, nem dá valor, e você já está querendo um carro novo. Você está num lugar, numa empresa, no trabalho, você nem está sendo fiel, nem está sendo excelente ali, mas já está pensando na próxima, já está pensando em coisa maior. Antes de pedir coisas novas para Deus, a gente tem que parar e pensar se a gente já está sendo fiel com aquilo que Ele já nos deu. Todos nós aqui, todo mundo que entrou aqui, você tem pelo menos uma coisa em suas mãos que você precisa cuidar. Todo mundo. Tem marido, tem filho, tem mãe, tem pai, tem amigo, tem bens, por menor, mais barato que seja, o bem que você tenha. Todos nós temos algo. E não adianta pedir coisas novas para Deus enquanto a gente não está cuidando daquilo que já está na nossa mão. Amém? Vocês estão entendendo isso aqui? A gente é chamado por Deus como mordomos para administrar aquilo que é dele e está na nossa mão. E é aí que a gente entra no terceiro princípio, que é o princípio da prestação de contas. Porque
Porque um mordomo é aquele que administra a posse de alguém. Mas como eu dei o exemplo do carro do meu sogro, que quando eu pego emprestado uma hora eu tenho que devolver, um dia a gente vai prestar contas diante de Deus de tudo aquilo que Ele confiou na nossa mão. Um dia eu e você estaremos diante de Deus e Ele vai perguntar sobre os meus filhos, sobre o meu chamado, sobre o meu ministério, sobre as pessoas que estiveram ao meu redor. E eu vou ter que prestar conta para Deus se eu fui fiel e zeloso com aquilo que esteve em minhas mãos. E a Bíblia vai dizer que Deus vai julgar cada obra. Deus vai julgar se a gente foi zeloso ou fiel com aquilo que Ele nos confiou. E é isso que a parábola dos talentos nos ensina. Eu queria ler com você Mateus 25, a partir do versículo 14. Nós precisamos cuidar daquilo que é de Deus. Amém? Essa tarde o Senhor te trouxe aqui. Talvez você tenha áreas da sua vida que você precisa. Você sabe que você não tem sido zeloso o suficiente. Você sabe que você não tem sido fiel o suficiente. Você sabe que você tem feito aquém daquilo que você pode fazer com essas coisas, com essas pessoas. Mateus 25, a partir do 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido apenas 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e fez um ajuste de contas com eles, prestação de contas. Então ele aproximou-se do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. Então o Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui mais 2 que eu ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando, porém, por último, no que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento que eu dei, e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e ele terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, essa é uma palavra dura, amém? Mas essas são as palavras de Jesus. E aqui, essa é uma palavra escatológica. Jesus está falando sobre o fim das coisas. Jesus está falando sobre nós, quando a gente estiver diante dele no grande tribunal. E quando a gente for prestar conta. E a Bíblia vai dizer que a quem ele deu 5 talentos, esse homem foi tão zeloso com aquilo que ele não só cuidou dos 5, mas ele multiplicou e agora ele devolveu 10 para o Senhor. O outro que tinha 2, não só devolveu 2, mas multiplicou e devolveu 4 para o Senhor. Porque cuidar e zelar não é só também manter da forma que está, mas é fazer crescer, amém? É multiplicar. Por exemplo, minha filha, eu cuidar dela, não é só ela chegar na velhice dela e terminar a carreira bem, não. Eu cuidar e zelar da minha filha, eu ser um bom servo fiel diante da minha filha, é eu fazer que minha filha vá mais longe do que eu. Que a minha filha seja maior do que eu. Então não é só sobre cuidar e proteger como algo quase que
peraí, ninguém toca. Não, cuidar e zelar para Deus é multiplicar aquilo que está em suas mãos, é fazer crescer. Essa empresa, esse trabalho que está nas suas mãos, não é só para você cuidar, mas é para você fazer crescer. Esse chamado, esse ministério, não é só para você cuidar, mas é para você crescer, multiplicar. É assim que nós cuidamos daquilo que o Senhor dá na nossa mão. Mas vendo essa história, também o último que não multiplicou, mas escondeu. A Bíblia vai dizer que Deus, que o Senhor tira até que ele guardou e deu para o que tem 10. E eu fico pensando, se nessa tarde, nessa noite, Jesus descesse aqui nesse lugar, diante de mim e de você, se ele viesse diante da Andressa aqui e falasse: Andressa, deixa eu ver aquilo tudo que eu te confiei, como está. Jackson, deixa eu ver aquilo que eu confiei na sua mão. Me mostra como está. Me mostra o que você fez. Me mostra o que você multiplicou. Me mostra o que você fez crescer. Será que Jesus, nessa tarde, em uma visita surpresa aqui, será que ele sairia daqui orgulhoso ou triste com a gente? Será que a gente faria parte do grupo dos 2 primeiros que multiplicaram aqueles talentos que tinham nas mãos deles? Ou será que a gente seria como aquele que guardou ou talvez até perdeu o talento? E sabe, não é para você responder, mas essa é uma pergunta para te fazer refletir. Porque a gente é mestre demais em fazer as coisas pensando em aprovação dos homens. A gente é mestre demais em, peraí, deixa eu fazer isso aqui porque o meu líder de GC vai achar legal. Deixa eu fazer isso aqui porque o meu pastor vai ver que eu estou fazendo. Ou deixa eu fazer isso aqui porque meu chefe, meu patrão vai ver que eu estou fazendo isso e vai me dar um aumento. E amém, você tem que ser fiel sim, você tem que ser leal a essas pessoas. Você tem que ser leal no seu trabalho também, você tem que pensar em honrar também o seu chefe, as autoridades que estão sobre você. Mas o problema é que a gente pensa demais na opinião dos homens sobre nós e a gente pensa muito pouco sobre como Deus tem enxergado a gente. Vamos ser sinceros, para se analisar. Quando você está fazendo algo, seja no seu trabalho, ou seja na igreja, seja na sua família. Quando você está fazendo aquilo com excelência, você está fazendo aquilo com excelência porque você sabe que Deus está olhando para você, ou você está fazendo aquilo para talvez agradar alguém? Quando você está aqui servindo, quando você está aqui fazendo algo para Deus, você está aqui servindo na casa de Deus, será que seu coração está integralmente em agradar o coração de Deus? Ou será que ainda existe algo no seu coração em querer agradar outras pessoas? Será que no seu trabalho, quando você está tentando dar o seu melhor, genuinamente ali dando o seu melhor, você está com o coração porque você está honrando Deus através do seu trabalho? Ou será que é só para agradar um patrão, agradar um chefe? Sabe, cuidar bem do meu GC, por exemplo, cuidar bem do meu ministério, honra e agrada, pode honrar e agradar o meu pastor, mas mais do que isso, honra e agrada a Deus. Eu ser um bom filho, honra meu pai e minha mãe, como a Bíblia diz, mas mais do que isso, quando eu sou um bom filho, eu estou honrando a Deus em primeiro lugar. Quando eu sou um bom funcionário, eu posso estar agradando meu chefe, posso estar honrando meu trabalho, você deve fazer isso. Mas mais do que isso, você tem que ter o coração e a mentalidade que você está agradando ao seu Senhor. Você está agradando o seu Deus. Todos nós um dia daremos conta de tudo aquilo que Ele nos confiou. E sabe, a minha oração é para que essa palavra não traga um peso para você. E que se infelizmente nessa tarde está sendo um peso, que nunca mais seja um peso. Porque você vai sair daqui com a motivação certa. Você vai sair daqui com o entendimento certo. Amém? Talvez você entrou aqui e você sabe, pastor, não tenho sido diligente assim, não tenho sido cuidadoso assim, eu sei que tenho feito muito aquém. Essa palavra não é para te trazer condenação, mas essa palavra é para te trazer de volta para o lugar certo, para trazer a sua motivação de volta para o lugar certo. E sabe, o último princípio que a gente aprende, o louvor já pode vir, eu já estou terminando. É que a gente vai prestar conta, amém? Esse é o terceiro princípio. Mas o quarto e último princípio
é que existe uma recompensa para nós. Existe uma recompensa para todo mordomo das coisas de Deus. Existe uma recompensa para aqueles que cuidam das coisas de Deus. Nós vamos ser recompensados segundo a medida que nós administramos. Nós vamos ser recompensados segundo a medida que nós cuidamos. Aquele que foi fiel foi recompensado com abundância. Mas aquele que não foi fiel, que foi mau, foi preguiçoso, até o pouco que ele tinha foi tirado. O quarto princípio é o da recompensa. Mas será que nessa noite, nessa tarde, nessa noite, você ouvir que existe uma recompensa sobre as suas obras diante daquilo que está nas suas mãos, será que isso te alegra ou será que isso te desespera? Porque se a gente vai ser recompensado diante daquilo que a gente está fazendo, uns foram recompensados bem, outros foram recompensados de forma ruim. A existência de uma recompensa te alegra, te anima, te dá esperança? Ou será que ainda, infelizmente, te amedronta, porque você sabe que você não tem sido fiel? Colossenses 3, versículo 23 e 24. Paulo vai dizer: e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servi. Existe uma recompensa eterna que nos aguarda e nos espera. E sabe, a verdade é que sim, pode existir recompensas nessa vida. Você pode ser recompensado ainda nessa vida. Mas a verdade é que a recompensa terrena é pequena demais perto da recompensa eterna que há de vir sobre as nossas vidas. A recompensa terrena, você pode ser recompensado, você pode ter uma vida boa, glória a Deus por isso. Mas isso tudo não se compara no dia que você vai olhar nos olhos daquele que te criou, nos olhos dele como chamas de fogo, e ele vai dizer: servo bom e fiel, entre para junto do meu gozo, entre para junto da minha alegria. Imagina só, o Senhor te recebendo, o Senhor te parabenizando porque você foi fiel. Isso é maior do que qualquer riqueza na terra, irmão. Isso é maior do que qualquer recompensa terrena. Essa é a recompensa que nos espera. Mateus 25, 21, Jesus vai dizer: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foi fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Imagina o dia que você vai ouvir isso de Jesus. Imagina o dia que o seu Pai, o seu Deus vai estar te dizendo isso. Jackson, você foi bom e fiel, você foi um servo bom e fiel. Natália, você foi uma serva boa e fiel, você foi zelosa com aquilo que eu confiei nas suas mãos. Eu não sei você, mas eu estou determinado a chegar no último dia da minha vida, chegar nesse grande dia, eu quero ouvir isso do meu Senhor. Sabe, eu não quero chegar lá e eu ter tido riquezas, ter tido um ministério grande, ter tido um monte de coisa e chegar lá e dizer: Mateus, você poderia ter feito muito mais. Mateus, olha, você foi até legal nisso, mas você deixou essa área de lado. Olha, seu ministério foi frutífero, mas você não foi fiel com a sua família. Ou você cuidou da sua família, mas você também negligenciou o seu ministério. Eu quero chegar lá e ouvir dele que eu fui fiel em todas as áreas da minha vida. Eu quero chegar no último dia e ouvir e ver os olhos de celebração do meu Senhor. Ele me convidando a entrar no reino dele, mas não só de qualquer jeito, mas com alegria, porque eu fui fiel com aquilo que ele me entregou. Essa é a verdadeira recompensa. E eu sei que existem alguns tipos de pessoas aqui me ouvindo. Eu sei que existem 3 tipos de pessoas, mais especificamente falando. Eu sei, e eu vejo nos olhos de alguns que estão aqui, e essa palavra está te dando esperança. Você se alegrou porque você diz: pastor, eu não vejo a hora desse dia chegar, porque eu tenho sido fiel. Na medida possível, eu tenho sido zeloso, eu tenho cuidado. Tem pessoas aqui que já estão sendo fiel. Eu sei que existem essas pessoas aqui. Mas existe outro grupo de pessoas também. Pessoas que você de fato, em algumas áreas você tem sido bem sucedido, em algumas áreas você tem sido zeloso, em algumas áreas você tem sido fiel. Mas você sabe que você ainda não entregou tudo ao domínio dele. Você sabe,
essa área aqui é do Senhor, essa área que eu estou cuidando, mas tem áreas que você sabe que você precisa entregar. Tem áreas que você ainda não entregou para o domínio de Deus. Tem áreas que você ainda não está sendo fiel, não está sendo zeloso. Tem áreas que você sabe que o Senhor não tem se alegrado delas. E sabe, deixa eu te falar, não adianta ser bem sucedido no seu trabalho se sua família está desmoronando. Não adianta ser bem sucedido no seu ministério se sua família está desmoronando. Não adianta eu ser bem sucedido nas finanças se minha família está desmoronando. Não adianta eu estar aqui pregando, ganhando almas para Jesus, mas eu mesmo estou me perdendo. Eu não posso ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Então você sabe, pastor, existem áreas ainda que eu sei que precisam melhorar. Eu sei que eu preciso entregar. Você tem obedecido até certo ponto. Você tem entregado até certo ponto. Mas a verdade é que Jesus não te chamou para entregar até certo ponto. Jesus te chamou para entregar tudo para Ele. Mas existe um terceiro tipo de pessoa aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui, ouviu essa mensagem, ouviu essa palavra, mas o fato de existir uma recompensa te dá medo. O fato de você um dia ter que prestar contas para Deus não te alegra, mas te dá medo. Porque você sabe que o jeito que você tem levado a vida não é uma forma que tem agradado o coração de Deus. Você sabe que você não tem sido zeloso, você sabe que você não tem sido cuidadoso. Talvez tem pessoas aqui que entraram, você está afastado, desviado. Por muito tempo você teve a sua vida no domínio de Deus, mas por feridas emocionais, feridas com a religião, você se machucou, você se afastou, e você sabe que você está vivendo uma vida longe daquilo que o Senhor te desenhou para viver. Ou talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez seja a primeira vez que você está sentado numa igreja evangélica. É a primeira vez que você está ouvindo sobre o Evangelho de Jesus. Mas parece que seu coração está queimando aí. Você está sentindo algo diferente. E por mais esquisito que seja, por mais que você nunca ouviu isso, algo dentro de você está te dizendo que tudo isso que eu estou falando aqui é verdade. E você sabe que nessa noite você precisa entregar sua vida completamente para Jesus. Eu não sei qual é o tipo de pessoa que você se encontra aqui, mas eu queria convidar todo mundo a ficar de pé no seu lugar nessa tarde. E eu queria que você ficasse de pé, eu não queria que ninguém andasse agora. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Sabe, essa é uma tarde que você vai se examinar. Essa vai ser uma tarde que você vai olhar para dentro de você. E aquilo que eu falei no meio da palavra, se o nosso mestre viesse aqui hoje, porque sempre que a gente fala, Jesus está voltando, um dia nós vamos prestar conta, a gente joga isso para um futuro distante, a gente joga isso para um futuro longe demais. Mas e se esse dia for hoje? E se esse dia for amanhã? Qual é a recompensa que você receberia hoje? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Esse é o momento de você se examinar. Esse é o momento de você se autoanalisar. Eu sinto pessoas que o Senhor vai começar a ministrar agora no seu coração, na sua mente, áreas que você nem estava percebendo que você estava sendo negligente. O Senhor vai começar a colocar no seu coração. Olha, você precisa ser mais zeloso com a sua família. Olha, você precisa cuidar mais da sua esposa. Olha, você precisa cuidar mais dos seus filhos. Olha, você precisa ser mais responsável nas suas finanças. Eu não sei qual é a área, ou não sei quais são as áreas, ou se é a sua vida inteira, mas eu quero te convidar a fazer essa autoanálise aí no seu lugar. A gente vai cantar um louvor, a gente vai ministrar essa canção, e enquanto essa canção é ministrada, eu quero que você rasgue o seu coração no seu lugar. Deixe o seu pai falar com você, deixe o seu pai te mostrar